Boa noite, meu nome é Marina. Eu vou pedir para que vocês liguem a câmera, só para a gente se apresentar. Aí depois vou pedir para desligar. Aproveitar esse começo aqui que o pessoal está entrando em sala. Tudo bem? Boa noite, Aloísio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu vou esperar só mais da hora para ver se todo mundo chega. Primeiro eu vou me apresentar, dizer que meu nome é Marina. Atualmente eu faço pós-doutorado na área de literatura brasileira na USP, sob supervisão da professora doutora Eliane Robert Moraes. Eu estudo um manuscrito inédito do Mário de Andrade, que se chama O Sequestro da Dona Ausente, e estou oferecendo esse curso online para vocês como uma atividade de estágio em docência. Então, quero dizer que fiz iniciação científica, mestrado e doutorado sobre a obra de Mário de Andrade. Agora estou no pós-doutorado, que não é título, que vocês sabem, é um estágio em docência, uma prática docente. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, por que vocês escolheram esse curso, se foi só por curiosidade, ou se tem algum interesse específico nos autores, né? Mário de Andrade, o nosso modernista brasileiro, e o Casais Monteiro, o português, que veio ao Brasil em 54. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, que vocês se apresentem, dizendo de onde são, que aí eu vou aproveitar e já faço a lista de presença com a apresentação de vocês. Então, a gente pode começar com a Aloísio, que é a letra A, né? Você pode falar um pouquinho, Aloísio? Claro. Boa noite, eu sou Aloísio, sou de Divinolândia, São Paulo, interior. Sou professor de língua portuguesa e literatura. E o objetivo de estar presente no curso é justamente aprender um pouco mais sobre o Mário de Andrade. Ah, que ótimo. Pois seja bem-vindo, Aloísio. Obrigado. Agora a gente pode passar para a Carolina. Carolina Souza. Olá, boa noite. Boa Sou noite. de São Paulo e eu me inscrevi no curso para saber um pouco mais sobre Mário de Andrade também. Que bom. Você já está na faculdade ou... Sim, eu curso Direito. Ah, curso de Direito, tá. Você tem interesse em Mário de Andrade, então, né? Sim. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada. Agora pode ser a Cristiane. Olá, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Minha câmera não tá funcionando, gente, desculpa. tudo bem. Meu nome é Cristiane, eu sou advogada formada em Direito, também me graduei em Letras, concluí o curso de Letras Português e Inglês em dezembro e pretendo, com o tempo, fazer a transição de carreira, deixar a advocacia aos poucos e passar à área docente. Eu gosto muito das obras do modernismo, principalmente Mário de Andrade, Macunaíma. Eu apresentei um trabalho na faculdade sobre Macunaíma e eu fiquei muito interessada, né, em me aprofundar sobre a obra de Mário de Andrade. Ah, então você pretende ingressar na carreira docente nas letras ou no direito? Nas letras, por incrível que pareça. Ah, não é tão incrível, não. A trajetória é parecida com a minha. Ai, que bom! Larguei o direito no 4º ano para fazer letras e foi um caminho sem volta. Me apaixonei. A gente se apaixona. Eu advogo ainda, né? Advogo há 16 anos. Ah, é tudo. Eu não cheguei a me formar, fiz 4 anos. Aí larguei no 5º ano. Ai, que coisa. Pois seja bem-vinda, Cristiane, viu? Muito obrigada. Nada, deixa eu ver quem é aqui o próximo. Pode ser a... Onde foi, Cristiane? Andresa. Por favor. Tudo bem? Desculpa, eu acabei de chegar, hein? Cheguei no meio do assunto. Eu pedi para vocês se apresentarem e dizer o porquê que escolheram esse curso, se foi só por curiosidade ou se tem algum interesse em específico. Sim.
Tá, então eu me chamo Andresa, né? O bom é que o Zoom facilita, né? O nomezinho fica marcando. Eu sou formada em História, licenciada, pós-graduada em Análise e Gestão do Patrimônio Cultural e atualmente eu sou mestranda pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu trabalho, a minha linha é História e Culturas Políticas, e eu trabalho a construção de um cânone literário brasileiro a partir de uma obra portuguesa. Né? Então, eu faço uma história dos livros e das edições. Que ótimo. Qual obra portuguesa? Eu trabalho Ísope, do Antônio Diniz da Cruz e Silva. Interessantíssimo, hein? Eu faço uma releitura, na verdade, né? Porque eu tento entender como que a obra foi construída enquanto um clássico, né? Porque ela tem um histórico de censura, foi muito perseguida em Portugal, uma apropriação da França, né? Então existe toda uma motivação política e social na promoção de uma obra como essa, principalmente no século XIX, né? Quando a gente tem a ascensão desse discurso romântico, né? De nação. Então eu passo, é um trabalho meio louco, assim, porque eu pego a história do livro, que são só 250 anos, quase nada. A recepção crítica, é isso? Você trabalho a recepção crítica. Eu analiso, como eu pego todo o período, né, para não fazer um trabalho megalomaníaco, eu dividi ele em 3 períodos. Primeiro eu analiso no século XVIII, que são os manuscritos, pego a biografia do Diniz, trabalho todo aquele circuito de comunicação, como que se deu a difusão da obra nesse momento inicial. Depois, no 19, eu vou partir para as edições do 19, eu selecionei algumas mais polêmicas, principalmente aquelas que trabalham bem o contexto França e Portugal, nessa disputa pelo comércio editorial brasileiro, né? Uhum. E trabalho no século XX com a fortuna crítica. Então, eu vou trabalhar com o que foi dito sobre a obra, principalmente por escritores como Oswald de Andrade, Cecília Meirelles. Então, eu vou tentando entender como que todo esse emaranhado de informações sobre o livro construiu a memória que existe sobre esse livro. Maravilha, muito bom. E eu trabalho com esse objeto desde a graduação. Na graduação, fez iniciação científica? Fiz iniciação científica e acabei retomando ele no mestrado, porque eu pretendo depois me aprofundar mais na própria questão do cânone literário em si, né? Compreender como que se dá essa construção, como que é a seleção de obras, mas isso é um problema para mim do futuro. Com doutorado, talvez, né? Provavelmente, porque no mestrado não tem dá, né? tempo, né? Muita coisa para lidar. E aí o curso para mim caiu como uma luva, né, para entender bem esse contexto, né, de literatura e crítica e tudo, principalmente nesse trânsito Brasil e Portugal. Foi o intercâmbio luso-brasileiro, né? isso. Que bom, caiu como uma luva mesmo, pois vamos trabalhar censura, vamos trabalhar os grupos literários, acho que você vai Nossa, que aproveitar bem. maravilhoso. Ai, fico feliz. Seja bem-vinda, então, viu, Andressa? Obrigada. Então, agora eu vou passar para a Aline. Aline, por favor, se apresente. Aline Lima. Acho que ela está aqui participando, mas não está escutando, talvez. Então, eu vou pular para Cristiane. Pode ser, Cristiane? Cristiane Vera. Também não Oi. tá. Tô aqui. Você já falou, não foi? Já sou advogada que quer ser professora. Desculpe, me confundi. Mas eu posso falar de novo, não tem problema. Tudo bem. A Fátima, então. Fátima Aparecida, por favor, você pode se apresentar? Fátima. Então, eu vou pular para a Janaína. Boa noite, Janaína, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Janaína, eu sou mestranda em turismo na USP, na EASH, no campus, que é um campus na Zona Leste, que é a Escola de Arte, Ciências e Humanidades, e o meu tema é a contribuição do Mário de Andrade para o turismo cultural brasileiro. E também sou uma apaixonada por Mário de Andrade, pelo modernismo, enfim, o curso me pareceu bem
muito bem situado. Aham. Fiquei bem curiosa mesmo. O assunto não é bem esse do Mário, Sim, eu sei. e para você, por exemplo, ele no Departamento de Cultura deve interessar Aham, bastante. O sim, Turista Aprendiz é outro livro muito bom, né? sim, sim. Sempre sonhei em fazer o trajeto do Turista Aprendiz, né? Uma pessoa Sim, todas. muito bom, mas você vai aproveitar também. O Mário é Certamente. 350, né? Tem para É, isso esse curso aí. é mais focado no intercâmbio luso-brasileiro, Sim, sim, eu sei. mas a gente pode conversar também sobre o turista aprendiz e sobre seus outros interesses também, do turismo, né? Seria uma bela viagem, hein? Fazer a trajetória do turista aprendiz desde São Paulo até Iquitos, no Peru. Ia ser, É, né? verdade. Pois muito obrigada. Seja Obrigada a bem-vinda. você pela oportunidade também. A Fátima escreveu aqui no bate-papo, por isso que eu estava lendo aqui. Ela falou: boa noite, meu computador é desktop, não tenho webcam nem microfone. Meu nome é Fátima, falo de Ribeirão Preto e sou contadora, mas apaixonada por literatura. Curiosa, gosto muito da obra do Mário. Pois seja bem-vinda, Fátima, viu? Muito bom ter você. Que pena que você não. Mas qualquer coisa chama aqui no bate-papo a gente, né? Deixa eu ver, eu quero ver quem será a próxima pessoa. O Lucas Carvalho. Lucas Carvalho, Olá, boa noite. boa noite. Meu nome é Lucas Carvalho, sou de Salvador. Estou no último semestre da minha licenciatura em Artes Visuais. Eu faço na Escola de Belas Artes da UFBA. Também já estou perto de me formar no curso de Design. Eu faço na Unifax, que é uma universidade privada daqui de Salvador também. Me chamou muita atenção o curso por se tratar de literatura e eu gosto de literatura e as possíveis conexões que eu possa fazer com as artes. Por isso que eu consegui, ainda bem que eu consegui me inscrever. Ai, que bom mesmo. Espero que você aproveite. Bem-vindo, Obrigado. Lucas. Agora vamos passar para o outro Lucas, o Lucas Guilherme. Ele está aqui, o Lucas Guilherme. Eu estava seguindo aqui a lista, mas eu estou achando que o Lucas Guilherme não entrou ainda. Eu entrei, Ah, entrou? foi. Eu tive que sair e entrar de novo, não estava funcionando o áudio. Ah, tá. Tudo bem, Lucas? Tudo. Pode falar um pouquinho de onde você é, qual a sua intenção com o curso, se foi só curiosidade mesmo, se tem algum interesse específico? Assim, eu sou de Brasília, sou aluno da Universidade, Universidade de Brasília, né? Do UNB, eu curso História aqui, e quando eu vi que a USP ia lançar alguns cursos, né? Eu tinha marcado alguns que eu queria, só que no dia, né, por causa de toda a instabilidade do sistema, eu meio que fui no primeiro que eu vi. Então, eu admito que, Caiu de paraquedas. sim, caí de paraquedas aqui. Mas já tem uma colega aqui para você, a Andressa também é da história. Ah, é? É, já tem uma colega aí para vocês discutirem qualquer coisa. Uhum. Pois seja bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado. Pois agora eu vou passar para a Manuela. Manuela Hoffman. Oi, gente. Tá escutando, Manuela? A gente não tá te escutando. Você ligou o áudio? Enquanto a Manuela... Ai, conseguiu. Deu Tudo certo? bem? Tudo bem? Como vai? Estão me ouvindo Oh, agora? agora eu tô, agora sim. Então, repito, boa noite a Boa todos. noite. Eu estou super feliz de estar aqui, porque eu li sua tese o ano passado, Marina. Leu, que bom. A Eu poetagem adorei. bonita? É, Sim. adorei. Na verdade, eu venho das ciências sociais e aí já fiz toda a carreira, né, em ciências sociais e tal. Um pouco com uma interface com a literatura, trabalhei com romances do Goethe.
E aí, com o Mário, uma correspondência dele com o Manuel Bandeira, em 2018, e assim, eu fiquei realmente assim, apaixonada. Sim. Pelo Mário, né? Adoro. E eu gosto das coisas da correspondência. Eu gosto da obra também, né? Da ficção e tal, mas eu gosto de conhecer o Mário, sabe? Sim. E aí comecei a pensar em montar um projeto, trabalhar com isso, pesquisar isso. Né? Fui atrás das pesquisas, né? Do IEB, da USP e tal, e trabalhar com o arquivo dele, né? Só que eu estou em Berlim, então assim, eu não tenho como ir para o IEB, fazer pesquisa, fazer nada. Você está Aí onde? quando Desculpa, eu apareceu não escutei. Você está onde? em Berlim. Ai, tá em Berlim, uau! Que horas são Meu, aí? Tem um fuso agora horário. são 12h. Eita! Aí eu coloquei um lenço só para parecer que eu tô assim no horário de trabalho, sei lá. Tá não. Mas assim, né? O Entendi. cenário já tá meio... Uhum. Bom, mas aí eu vi que apareceu esse curso e você ia dar um curso, você ia dar, começo de conversa, e depois sobre correspondência do Mário, aí eu falei, não, essa tem que estar lá no momento assim, da inscrição. Aí foi isso, Marina, mas eu sou praticamente leiga. Eu li muita coisa, até montei um projeto, tudo, mas assim, é muita novidade para mim. Então, eu vou aprender muito. Que maravilha, seja super bem-vinda, viu? Adorando você aqui. Eu também, no meu mestrado, eu trabalhei com a edição de texto fiel e anotado do Empalhador de Passarinho, e foi a partir de lá que eu me interessei pela correspondência do Mário com os portugueses. Vou tratar aqui com vocês mais tarde, que aí foi quando eu fui em Portugal e transcrevi essas cartas, a maioria inéditas, né? Que não vai ser hoje que eu vou apresentar para vocês, que hoje é mais uma introdução ao intercâmbio luso-brasileiro, mas vamos trabalhá-las e você vai ter a oportunidade de ver a diferença da conversa com o Manuel Bandeira para do Casais Monteiro, né? Com cada interlocutor, o Mário é outro Mário, né? Muito bom. Pois seja bem-vinda, estou muito feliz que você está fazendo esse esforço de uma hora dessa estar aí acompanhando a gente. Não ia perder de jeito nenhum. Ótimo, então, obrigada, viu? Obrigada a você. Agora o próximo é a Maria Antônia. Maria Antônia. Eu estou com um pouco de vergonha. Eu devo ser a mais nova daqui. Eu estou no ensino médio ainda, mas eu sempre fui muito apaixonada por literatura, escrever e tudo mais. E eu fui pesquisando cursos, porque nessa quarentena eu estou um pouco meio sem fazer aula nem estudar. E eu achei os cursos da USP, eu fui procurar literatura. E na hora que eu vi que tinha esse intercâmbio entre a literatura portuguesa e a brasileira, eu fiquei apaixonada. Aí eu resolvi aprender mais um pouquinho, porque eu já sou apaixonada, então qualquer coisa tá valendo. Que ótimo, Maria Antônia. Você então está no ensino médio, ainda vai escolher o que cursar, né, na graduação. E aqui eu vou apresentar um pouco da pesquisa do estudioso de letras, né? A gente vai trabalhar muito com fontes primárias, você vai ter uma noção de pesquisa nas letras, viu? Fique à vontade para fazer perguntas que você quiser e estou muito feliz que você está aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Então, deixa eu ver quem é que está faltando ainda. Está faltando... Eu não estou conseguindo enxergar aqui, deixa eu ver. A Aline voltou, Aline? Que a Aline eu chamei, ela não se apresentou, e ela está aqui participando, mas a gente não conseguiu falar com ela ainda. Aline... Então, eu vou chamar quem eu não chamei ainda. Aline, Jean Marcos, que aí eu estou aproveitando e já fazendo a lista de presença, que é obrigatória, viu? Antes que eu esqueça, vocês têm que assistir no mínimo 3 encontros para poder ganhar o certificado. Tem que ter 75% de presença
Serão 4 encontros, vocês sempre às terças e quintas, às 19 horas. O primeiro é hoje, dia 28 de julho. O próximo será no dia 30 de julho, que é quinta-feira. Depois 4 de agosto, terça, e 6 de agosto, quinta. Então, vocês têm que assistir pelo menos a 3 desses encontros para poder ganhar o certificado da USP de participação no curso de Cultura e Extensão da USP, ok? Então, a Aline, vou chamar mais uma vez. Senão, Oi. Aline? Oi. Ah, tudo bem? Já ia ganhar a falta. Eu estava tentando mexer por aqui, entender mais ou menos como funciona. Tá bem, pois tudo bem, Aline? Fala um Tudo. pouquinho de onde você é, por que que tá... Eu sou de Rondônia. De Rondônia? Uau! Eu tô fazendo graduação de letras português. Então, é um dos motivos por eu estar aqui, né? A questão da literatura brasileira com a portuguesa. Esse contraste entre as duas. E é uma oportunidade para a gente aprender mais também, né? Ainda mais com essa questão da pandemia, dessa situação toda. Então, se aprofundar mais nessas leituras e em tudo mais. É isso aí, mais ou menos. Você está em que ano da graduação? Eu tô no 8º período, mas com essa situação toda, né, a gente tá um pouco distante da universidade, assim, no sentido de estar presente, tá? Mas aí a gente tá procurando outras alternativas. Questão de lives, questão de curso, e até uns cursos que a universidade aqui de Rondônia propõe pra gente, né? Sempre tá ligado com ela. Ai, que ótimo. Uma das poucas coisas boas da pandemia foi proporcionar um curso online como esse, né? Porque senão seria presencial e, por exemplo, você que está em Rondônia, a Manuela que está em Berlim, não estariam com a gente, né? Pois seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Fique à vontade para dar sugestões, já que você é da área da literatura portuguesa, né? Então, seja bem-vinda e obrigada pela sua presença. Obrigada. Agora eu vou chamar o Jean Marcos. Jean Marcos. Vou dar um pouquinho. A Jade. Jade. Janaína. Janaína? A Janaína estava participando aqui. Eu já falei. Ai, desculpa, Janaína, desculpa. Imagina. É porque eu me confundi aqui, que eu estava pela ordem alfabética e depois misturei pelos participantes. Desculpa. Beleza, estou por aqui. Tá. Laíse Milena Barbosa. Laíse. Laíse, está por aí? Vou estar ausente. Estou a lápis, caso a pessoa apareça. Marcelo Pérez Zanfra. Marcelo. Maria Clara. Maria Clara falou, não? Olá. Ai, tudo bem, Maria Clara? Como vai? Tô bem, boa noite, gente. Eu sou vestibulanda, pretendo cursar letras e eu sou muito apaixonada pelo Mário, gosto muito de todas as suas obras, do seu trabalho e também gosto muito da literatura lusitana, então eu vi uma oportunidade bem legal de conhecer um pouco mais e me aprofundar. Ai, que ótimo, seja bem-vinda, então. É outra do ensino médio, então, pessoas, né, bem interessadas. Eu já terminei o ensino médio, terminei ano passado. Ah, já terminou? Que ótimo. E pretende cursar letras, já sabe que é letras, né? Ai, que ótimo, então. Seja bem-vinda ao nosso mundo. Obrigada. Obrigada a você, seja tudo de bom. Então, a Maria Clara está presente. Agora, a Milena. Milena. Ai, tem... Milena Balter? Só tem uma Milena. Sou eu. Eu sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eu também estou no 8º período de letras. Assim, a minha grande paixão é a literatura portuguesa, amo de paixão, mas também amo o Mário, e eu adoro epistolografia. Eu acho que a gente tem a aprender muito olhando essas cartas, né? Essa parte mais íntima da vida dos autores tem muito a acrescentar para a gente, e até para a leitura das novas obras deles, e foi por isso que eu me interessei pelo curso. Ai, que ótimo, então. Então, você faz no Rio, não é isso? Faculdade? Faço em Petrópolis, no Rio de Janeiro, isso. E o Bandeira morou em Petrópolis, né? Sou louca para ir conhecer aí onde...
a casa que ele morou. Que ótimo, então. Pois seja bem-vinda, viu? Acho que você vai aproveitar, então, bastante. A gente vai Obrigada. focar aqui na correspondência do Mário com o Casais Monteiro, mas porque esse é um curso curto, né? Mas provavelmente no ano que vem eu vou dar uma disciplina na pós-graduação lá na USP, que aí eu vou envolver outros modernistas portugueses, não só o Casais Monteiro. Vai entrar Alberto de Serpa, José Osório de Oliveira, entre outros. Como aqui a gente tem pouco tempo, vai ser só o Casais Monteiro mesmo, que foram 8 cartas trocadas, tá bem? Pois Tá bem-vinda. bem. Obrigada. Pronto, agora eu vi que o Jean Marcos entrou. Jean Marcos, você pode falar um pouco? Que eu tinha colocado ausente na você, vou até apagar aqui. Jean Marcos, saiu de novo, será? Então, vou continuar na minha lista de ordem alfabética. Orlando Rufino Martins. Orlando, não. Então, Patrícia Paiva. A Patrícia tinha entrado, que eu tinha visto. Vou tentar mais um pouco aqui. Paula Miranda Franca. Paula. Aí a Paula. França. França, desculpa, porque não tem o C Imagina. cedilha aqui na lista, está sempre C cedilha. Normal. Bom, eu sou estudante de pós-graduação. Eu comecei esse ano, eu estudo lá na USP, no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. O meu objeto de pesquisa é um livro do Mia Couto, chamado Terra Sonâmbula. Lindo, aconselho vocês a lerem. Eu também fiz a minha graduação nas letras. Para quem estuda na USP, sabe que a gente pode passar o curso todo sem ver um determinado escritor, dependendo dos professores com quem a gente cair. Verdade. Então, eu passei a minha formação toda sem ver nada de Mário de Andrade. Nem na Literatura Brasileira 1? Nem. Na Literatura Brasileira 1, eu tive com Vilaça e eu só vi Drummond e Bandeira, só. E aí, eu resolvi me inscrever no curso por conta disso, conheço muito pouco, também sou professora de literatura e adoro o gênero carta, sou apaixonada, adoro ler carta, fofoca, saber da vida deles. E depois entender melhor, né, lógico, como é que isso tudo interfere na obra deles, é muito interessante. Você está fazendo doutorado, é isso? Mestrado. Mestrado, e quem é seu orientador? O Ariovaldo Vidal. Muito bom. Que bom, então, pois seja bem-vinda, então. Pode até me ajudar aqui com os alunos. Uma colega, Imagina. né? Pois bem-vinda, viu? Obrigada. Agora vai ser... Deixa eu ver essa... A Paula, né? Presente. Pedro Pimentel Teixeira. Pedro. Opa, boa noite. Boa noite. Eu sou calouro da faculdade, eu tinha entrado esse ano e eu entrei no curso mais por curiosidade para saber como é que é essa literatura cotidiana de um grande escritor, né? Sim. Não é aquele romance que você pensa, idealiza, como é que ele simplesmente pegava uma caneta e escrevia para o colega lá em Portugal. Que maravilha. E você entrou nas letras, é isso? Não, eu entrei em administração. Tá. Aí resolveu ver um pouco de literatura para fugir do... Eu gosto bastante. Pois seja bem-vindo, Pedro, viu? Obrigado. Bem-vindo. Então, agora, Rafael. Só tem um Rafael. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Formado em História pela Universidade de Guarulhos, em São Paulo. Formado em Letras Português pela Universidade Estadual de Londrina. Estou em Londrina, no Paraná agora, né? Atualmente trabalho com o acervo de um artista que era meu avô, Paulo Menten, mestre em gravura, também escritor. Trabalho tanto com os contos, poemas que ele produziu, até mesmo com o montante de cartas gigantesco que ele tem aqui, né? Então, que maravilha!
O curso ele casa bem para mim ver como que é o itinerário, mais ou menos, um caminho para mim poder dar continuidade de trabalhar com todo esse material. E esse material tá todo com você? Todo comigo, 5.000 obras de gravura, vários textos inéditos, que inclusive eu trabalhei o ano passado com uma professora num projeto de pesquisa, os contos inéditos. A gente está vendo agora a possibilidade de publicação desses contos, pensando na questão da paisagem presente nesses textos, né? E devagarzinho a gente vai trabalhando que nem formiguinha, né? Maravilha. O único cuidado que eu peço é como armazena esse material, porque sim. se der um pouco, aí destrói tudo, né? Tem que ter Eu sou muito especialista, cuidado. né? Especialista em patrimônio também pela UEL. Ah, tá. Aí sim. E aí essa noção de acervo é a paixão, na verdade, né? Paixão, né? Ah, que bom. Propor exposições e preservação da memória, da identidade e tudo mais, é a paixão. Mas aí bateu um bichinho também, quando eu comecei a ler os textos do Paulo, e eu falei assim, vou para letras também, vou tentar trabalhar com tudo e ao mesmo tempo, vamos ver o que dá. Ai, que maravilha, que bom, viu? Eu também sou rata de arquivo, adoro Que ótimo. Vivo, passei praticamente meus últimos 14 anos no IEB, né? Que é onde está o acervo, Fundo Mário de Andrade, que também tem a biblioteca dele, biblioteca pessoal. Então, como eu sou das letras, só fui perceber a importância do pessoal do restauro, dos arquivistas, né? Depois que eu já estava lá dentro, que se não houver cuidados, destrói tudo, né? Então, é muito importante essa parte da preservação. Porque, por exemplo, o meu doutorado foi todo baseado em uma ficha do fichário analítico do Mário, que tem mais de 8.000 fólios. Aí eu pensei, já pensou uma ficha dessa se perder? Não teria doutorado. Né? Pois muito bem-vindo, Rafael, viu? Obrigado. Que bom que você está aqui, um grande especialista, então. Obrigado, querida. Obrigada. Então, agora o Tiago. Tiago de Tarso. Só tem um, Tiago. Nada, deixa eu ver. Eu vi que o Jean Marcos entrou aqui, ele falou no bate-papo, deu boa noite. Você pode se apresentar agora, Jean Marcos? Só uma palavrinha? Se não quiser ligar a câmera, tudo bem. Só no áudio. Não. Então, o Tiago não está, né? Está ausente. E por último é Iago. Iago Alvim. Isso, tá aqui. Olá, tudo bem, Iago? Oi, tudo bem. Bom, vou falar rapidamente, né? Eu perdi o comecinho. Eu sou pós-graduando pela UFRJ. Eu venho do mestrado com estudo de canção. Eu estudei a obra da Adriana Calcanhoto. E ela se liga muito aos tropicalistas, e o Caetano Veloso, que é como uma figura central, se liga muito aos modernistas, sobretudo o Oswald de Andrade, assim, numa oposição que a gente sempre faz um pouco, né? Não, dois lados, uma oposição é meio complicado de dizer. E agora eu estou estudando a obra da Maria Bethânia, e ela também tem essa ligação, assim, sobretudo, inclusive chega aí a Portugal também, como a Adriana, como a nossa música, nossa canção brasileira. Verdade. Ela faz bastante shows por lá, né? Fiquei curioso com o curso, com a possibilidade de expandir coisas. Assim. Você é músico, é isso? Não, eu tô na letras mesmo. Das letras. Por poesia, literatura brasileira, vernáculas, e estudo de canção. Que ótimo, maravilha. Maravilha, seja bem-vindo então, Iago. Obrigado. Vou até repetir a informação que eu acho que o Iago, não, foi o Jean Marcos que perguntou quando seriam os encontros. Então, lembrando, terças e quintas às 19 horas até o dia 6 de agosto, tudo bem? Então, a última vez que eu vou chamar o Jean Marcos, não está com condições, desculpa, tudo bem, Jean Marcos, vou colocar a sua presença aqui, tá? Aí agora só falta o Orlando e a Patrícia. Falou a Patrícia?
que eu tinha visto que ela tinha entrado. Só falta o Orlando e a Patrícia responderem. Oi. Ah, tá aí a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, é que minha conexão caiu 2 vezes, por isso que eu não consegui. Pode falar. Eu sou da Letras mesmo, da USP, eu faço português e inglês. Que ótimo. Tá em que ano? Eu tô no 6º semestre. Eu já vi Maria de Andrade com o Fábio. Com o Fábio? Ai, que ótimo. Fábio Alves? É. Que ótimo. Que ótimo, então. Seja bem-vinda, Patrícia. Tá bom. Obrigada. De nada. E agora eu vou chamar o Orlando pela última vez, para a gente poder começar, né? Que já são 19h30, mas hoje eu tinha programado para ser assim mesmo, a apresentação e um pouquinho para a gente começar no intercâmbio luso-brasileiro. Então, vou dar falta para Orlando. Viu, Orlando? Então, agora eu vou pedir para que todos desliguem as câmeras, que eu vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Deixa eu ver. Compartilhar o som do computador. Compartilhar a tela. Aqui. Já demora um pouquinho, desculpem. Se quiserem falar alguma coisa pelo bate-papo, pode falar também, tá? Deixa eu ver, cadê o meu... Pronto. Então, aqui... Nós temos a apresentação do curso, né, que se chama Uma Suave Rudeza Cruza o Atlântico, o diálogo entre Mário de Andrade e Adolfo Casais Monteiro. Eu sou a ministrante, né, faço pós-doutorado em literatura brasileira e a minha coordenadora e supervisora é a professora Eliane Robert Moraes. Então, vou começar a leitura. O desinteresse dos brasileiros em ler os escritores portugueses foi motivo de queixa de Adolfo Casais Monteiro em Presença. O número duplo da revista Coimbra, de novembro de 1938, traz uma coleção de poemas de Cecília Meirelles e artigos como Estado Presente do Intercâmbio Intelectual Luso-Brasileiro e sobre um pseudo-órgão do intercâmbio luso-brasileiro. Ambos assinados por Casais Monteiro. No primeiro artigo, ele escreve: a única ligação eficaz entre os intelectuais de 2 países, quando não existem relações pessoais, só pode ser aquela que se baseia no conhecimento mútuo por meio das obras em que uns e outros revelam a sua maneira de ser. No segundo artigo, Casais acusa a revista Esfera, cujo representante português no Brasil era Afonso de Castro Senda, de intitular-se de Intercâmbio Luso-Brasileiro sem ser. Meses depois, a réplica de Mário de Andrade ao artigo de Presença estampou a primeira página do suplemento literário do Diário de Lisboa, em 20 de julho de 1939, sob o título Uma Suave Rudeza, a opinião do escritor brasileiro sobre uma possível influência literária do Brasil. Então, foi daqui que eu tirei o título do nosso curso, né? A partir do artigo do Mário de Andrade, Uma Suave Rudeza, que está, vocês vão ver, no Empalhador de Passarinho. Nela, na Suave Rudeza, Mário de Andrade acusa os motivos para o tal distanciamento entre o escritor brasileiro e o português, lembrando o abismo na diferença de posição social entre o artista brasileiro e o português. Uma Suave Rudeza também foi publicada no Diário de Notícias, no Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1939, e no Empalhador de Passarinho, que, como eu verifiquei na minha dissertação de mestrado, foi publicada em 1946. Aqui está a capa da Presença, para vocês verem, né? Que é uma revista publicada em Coimbra, aqui em novembro de 38. Reparem que é uma folha de arte crítica, né? Aqui nós estamos no ano 11, né? A Presença, ela é desde o ano, você está no ano 11, né? Ela é de 27, mais ou menos. Aí em 30, o Casais Monteiro assumiu a direção junto com o José Régio e o João Gaspar Simões.
Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, que eu acabei não falando nada do Casais Monteiro nem do Mário, né? O Mário vocês já conhecem bem, né? O nosso modernista, nasceu em 1893, publicou Paulicéia Desvairada, Macunaíma, obras muito conhecidas. Agora, o Casais Monteiro, acho que pouca gente conhece. Então, eu vou ler o que está escrito aqui nesse livrinho que eu comprei lá em Portugal, que é o Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, o guia da Biblioteca Nacional de Portugal. Então, aqui, na página 103, tem falando um pouquinho de cada autor que tem seu espólio lá. Eu vou ler aqui para vocês sobre o Casais Monteiro. Nasceu em 1908 e morreu em 1972 em São Paulo. Nasceu no Porto. Nascido no Porto, Adolfo Vitor Casais Monteiro formou-se em ciências históricas e filosóficas no período em que na capital nortenha funcionou a primeira faculdade de letras. Fez parte da direção de A Águia, outra revista lusitana, portuguesa, da Presença, a Águia de 29, Presença de 31, que ele entrou em 30. Achei que ele tivesse entrado em 30, aqui tem dizendo 31. E do Mundo Literário em 46, tornando-se um dos maiores críticos literários do século XX. Interlocutor e herdeiro do primeiro modernismo, com José Régio e João Gaspar Simões, organizou a primeira edição em volume da poesia de Fernando Pessoa. Casais Monteiro é muito conhecido por ter sido o primeiro organizador da poesia de Pessoa. Ele foi poeta, ensaísta de primeiro plano e deixou uma extensa obra publicada no Brasil, para onde veio em 54 e onde veio a falecer. Ele, inclusive, agora que eu estou lembrando que ele foi professor da UFBA, né? Tem o rapaz que é da UFBA, e também foi professor em Araraquara, aqui no Brasil, onde morreu. Ele veio justamente exilado por conta da censura em Portugal, na época de Salazar. Pois então, vamos aqui. Essa é a capa da Presença, onde estão os 2 artigos que eu mencionei. Então, aqui, eu vou pedir, será que alguém consegue ler essa primeira coluna? Será que alguém se propõe a ler? Se ninguém quiser, eu leio. Eu queria que alguém lesse essa primeira coluna aqui, ó. Conseguem ler ou tá ruim de ler? Deixa eu ver aqui. Não, disso. Posso ler. A Manuela está se oferecendo para ler. Então, pode ligar seu microfone, Manuela, e ler em voz alta para todos, por favor. Um pouco pequeno, mas eu acho que dá. Qualquer coisa, eu estou com a presença original aqui, aí eu lhe ajudo. De há meses para cá, começa a desenhar-se, se não um efetivo intercâmbio intelectual entre Portugal e o Brasil, pelo menos aquilo que o tornará efetivo. Troca de livros, troca de revistas, não ao acaso, mas orientada em geral, de modo a que as novas gerações dos 2 países se conheçam no que ambas possuem de vivo. A única ligação eficaz entre os intelectuais dos 2 países, quando não existem relações pessoais, só pode ser aquela que se baseia no conhecimento mútuo por meio das obras em que uns e outros revelam a sua maneira de ser. Deve dizer-se que, por enquanto, no que se refere à verdadeira compreensão, os portugueses parecem ir à frente. E digo parecem, visto só poder fundamentar o meu juízo nos testemunhos impressos. Já, de fato, se podem ler na imprensa portuguesa, com exceção, evidentemente, dos tais jornais de maior circulação, de maior expansão e de maior hipocrisia, e também de outras folhas que se divertem tentando atribuir intenções políticas a tudo que é apenas desinteressado.
ensaios, artigos e notas críticas que mostram, em outros casos, a melhor boa vontade. Desculpa, em todos os casos. Em todos os casos. Sim, que mostram em todos os casos a melhor boa vontade e em muitas autêntica compreensão, em muitos. Esta afirmação implica a de que os brasileiros ainda não nos deram testemunhos equivalentes. Mas será para admirar? O movimento nasceu, pareceu-nos em Portugal e suscitou principalmente o fato de termos descoberto, em especial na obra de alguns romancistas, um Brasil intelectual que desconhecíamos. Foi a nova literatura brasileira que nos conquistou. O mesmo é dizer que não se trata de uma simpatia teórica do gênero das habituais manifestações de amizade luso-brasileira, mas de um real interesse provocado por uma realidade viva. As obras desses artistas novos, dos quais nada mais justo do que destacar como principais causadores da atitude dos intelectuais e do público portugueses, José Lins do Rego e mais ainda Jorge Amado. E se essa nova literatura brasileira ainda não tem entre nós a difusão que seria para desejar, deve-se ao preço em geral elevado dos livros. Porque não se editariam, então, em Portugal, certos livros brasileiros que, está provado, têm despertado entre nós tamanho interesse. Aqui fica a sugestão. Agora, alguém mais se dispõe a ler ou a gente continua com a Manuela que lê super bem? Alguém mais se propõe? Se quiser, fala no bate-papo. Eu acho que tinha outra pessoa que tinha falado, não tenho certeza. Não estou conseguindo ver. Alguém mais? Pode se manifestar, senão eu ia pedir para a Manuela continuar, que ela lê tão bem. Muito obrigada. A Andresa que falou, né? Ah, porque eu não estou enxergando aqui. Espera aí. Andressa, então pode falar, Andressa. Estava custando encontrar o microfone aqui. Vocês estão A me ouvindo? Andressa e a Cristiane, né? Então, pronto. Então, a Andressa vai ler essa segunda coluna e a Cristiane a terceira, tudo bem? Combinado? Tá. Então, pronto. Combinado. Mas falemos do que está feito. Parece que da parte dos brasileiros há a notar principalmente a boa vontade, pois que o que diz sobre a literatura portuguesa tem vindo a lume, eu não sei se isso, nas páginas do Boletim de Ariel, de Dom Casmurro e etc. É com raríssimas exceções constituído por transcrições das revistas e jornais portugueses. Ao passo que nos esforçamos por interpretar os brasileiros, eles limitam-se a pôr a nossa voz ao alcance dos ouvidos e dos olhos do público do Brasil. Essa desigualdade pode ser sintoma de, ou que nós não entendamos, ou que não nos entendem, 2, ou que não se interessam realmente por nós. Eu volto pela primeira resposta. É que, de fato, ao passo que o livro brasileiro se encontra bastante espalhado em Portugal, o nosso é desconhecido no Brasil, a não ser por ofertas individuais de livros. É claro que estou me referindo à literatura viva de Portugal, e não aos Dantas e família. É que às vezes fica um pouco apagado. O leitor brasileiro que pretende livros de escritores portugueses contemporâneos procurá-los-á em vão nas livrarias do seu país. Esta é a triste verdade. Mas por que é assim? Evidentemente que as causas são várias, mas a principal é, como todos sabem, terem certos editores portugueses desacreditado o nosso livro no Brasil, exatamente como se arrisca a ser desacreditado entre nós o livro brasileiro se continuam a mandar para cá certas pavorosas traduções. Veja-se o que acerca destas de Jorge Amado na sua reportagem Roteiro das Américas, parcialmente transcrita há meses na Seara Nova. Ora, o Brasil tem atualmente uma grande casa editora que tem reunido nas suas edições muitos dos melhores nomes da geração atual. E são as edições de José Olimpo que salvam o nome brasileiro entre nós, pelo que toca a literatura, em especial o romance. Ninguém ignora que o caso da poesia é outro. Aliás, a poesia hoje não interessa senão a raros leitores. Precisaríamos, pois, igualmente, de uma poderosa editorial
que espalhasse no Brasil os livros portugueses de valor, e não só essa casa não só essa casa não existe, como são raríssimos os livros de qual valor de autores contemporâneos que tenham sido publicados por qualquer das grandes casas editoras portuguesas. Muito bem. Só uma correção, é de real valor. Livros de real Ok. valor. Muitíssimo obrigada. Agora, Desculpa. a Cristiane, não é isso? Isso. É, pois, natural que os brasileiros não nos entendam, pela simples razão de não conhecerem. Como esperar, pois, que os críticos brasileiros falem de livros portugueses? Não é com os livros que de Portugal têm sido enviados, oferecidos, quer por autores, quer por editores, que esse conhecimento se poderá tornar completamente efetivo. Pois também não é só dos livros que ultimamente têm sido recebidos do Brasil, que os críticos portugueses receberam o regular conhecimento que vão tendo da literatura de além Atlântico, mas principalmente do intercâmbio mais modesto que desde há anos se vem desenvolvendo e que de há muito lhes permitiu fazer uma ideia aproximada dela. Que devemos então desejar que se faça no Brasil e corresponda ao bastante que entre nós se tem feito? Será talvez pouco diplomático desejar que sejam os portugueses a revelar aos brasileiros, nas revistas e jornais deles, o sentido e valor da nossa cultura? Mas não seria o mais lógico? Parece dar-se de fato o caso de não haver, nas novas gerações brasileiras, espíritos críticos que possam pôr-se a par dos criadores que possui. Mostra-o a leitura de qualquer jornal ou revista brasileiros, nos quais se fala muito de livros, mas raramente como senso crítico. E se, para mais, não houver da parte dos escritores que no Brasil se dedicam à crítica compreensão idêntica àquela entre nós manifestada pela literatura de lá, muito menos é de se esperar que a nossa literatura lhes mereça verdadeiro interesse. E se me engano, antes assim, vale bem a pena ser pessimista e despropósito, só pelo prazer de se ter desmentido. Só pelo prazer de ser desmentido. Muito bom. Muito obrigada. As três leram muito bem. Então, aqui esse comentário do Casais Monteiro sobre o estado presente do intercâmbio intelectual brasileiro, ele está deixando claro que esse intercâmbio não está ocorrendo de forma justa, né? Está reclamando que as editoras, que o livro é caro, né? Inclusive ele falou, né, que o livro, ele falou da questão do preço, né? Deve ser o preço em geral elevado dos livros, ainda mais naquela época livros importados, acho que bem que hoje em dia temos a estante virtual, graças a Deus, né? Deixa eu ver. Então ele está aqui reclamando que os brasileiros, quando leem os portugueses, leem os Dantas, os das antigas, né? Essa de Queiroz, todos esses que vocês aprenderam. Ah, mas não estou desmerecendo-os, mas ele está reclamando dessa postura do artista intelectual brasileiro de ler os portugueses contemporâneos aos modernistas. E isso não estava acontecendo porque esse intercâmbio não estava ocorrendo por falta de interesse das editoras e, né, por consequência dos leitores também. Então, vocês reparem que aqui tem esse traço vermelho aqui, ó. Isso aqui foi o próprio Mário quem destacou. Ele quem destacou essa passagem, esqueci de falar que essa revista é do Mário, está lá na biblioteca do Instituto, no Fundo Mário de Andrade, né, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então, esse aqui eu fotografei, né, esse exemplar dele, e quando fui a Lisboa, comprei um idêntico para mim. O meu só não tem o rabisco do Mário. Então, deixa eu ver se tem. Acho que dá tempo. Só para a gente terminar logo os dois artigos, esse outro é menor. Alguém quer ler esse outro artigo sobre um pseudo-órgão do intercâmbio luso-brasileiro? Para a gente terminar logo essas duas partes. Quem quiser ler. Posso ler? Por favor. Sobre um pseudo-órgão do intercâmbio luso-brasileiro. Publica-se há alguns meses no Rio de Janeiro uma revista que se intitula de Intercâmbio Luso-Brasileiro. Acreditamos
que haja da parte dos brasileiros que a dirigem, assim como do português que cá a representa, as melhores e mais honestas intenções. Mas não podemos deixar de constatar que ela em nada pode contribuir para esse intercâmbio, para uma revista cá ou lá poder realizar eficazmente a ação que Esfera se atribui, necessário é que, antes de mais nada, as literaturas dos dois países estejam representadas em equilíbrio nas suas páginas. Ora, muito ao contrário, Esfera Não só tem publicado muito ou colaboração de escritores portugueses, como essa colaboração, dada o seu caráter fragmentário, umas vezes inferior a outras, nada pode dizer aos brasileiros do que somos, ou só serve para os enganar, a nosso desfavor. Diria o senhor Afonso de Castro Senda. Para isso, cá estou eu. Pois, aí mesmo é que está o mal. O senhor Senda é altamente simpático pela boa vontade que dita todos os seus escritores. Mas estes seus escritos não têm por onde se lhes pegue. São cômicos, mas, o que é mais grave, são falsos. Uma pessoa sem regular dose de espírito crítico não se pode abalançar a sintetizar o panorama vivo de uma literatura que se faz, nem das já feitas. Mas o efeito cômico dos artigos do Sr. Senda passa e fica-nos essa amarga ideia. E no Brasil, hão de julgar que esse senhor, já que representa as luzes letras numa revista de intercâmbio do uso brasileiro, deve ser pessoa de responsabilidade. Claro, senão, quem o ia escolher para isto? Tudo por causa das boas intenções, mas também, confessemos, da falta de modéstia do senhor Afonso de Castro Senda. Se ainda ao menos o senhor Senda não tivesse aquela mania de escrever bem, de ter estilo, talvez só escrevesse banalidades, mas assim escreve asneiras que fazem aflição. Se escrevesse como pode, em vez de querer escrever como não sabe, não diria, por exemplo, que o diabo hoje é um jornal adquirido no seu equilíbrio, ou esta frase que só sintetiza o caos mental do seu autor. E agora estamos numa situação em que não pode dizer-se propriamente se foi o público que subia, se essas folhas, as de elite, que desceram. De certo, as duas coisas. O primeiro subiu até aos anteriores e os jornais desceram até o público. Melhor, interferiram-se. E esta obra-prima, esta ascensão que, em Portugal se verifica, não deve ficar em silêncio. Na realidade, Portugal, que pouco é ainda, tem feito imenso nestes últimos tempos. Se tem feito, fez o senhor Senda, caramba. Só isso vale muitos Camões. Grande terra. Tudo isso é lamentável, principalmente, insisto, pelo ar de obra feita em comum por portugueses e brasileiros que pretendem dar à Esfera. E temos de pôr em dúvida a idoneidade de quem dirige Esfera, já que aceitam o senhor Senda como representante, na sua elaboração, de parte que caberia aos escritores portugueses. Com os demônios. Por que não arranjaram uma pessoa que ao menos não fosse analfabeta? Muito bom, né? Então, aqui o Casais Monteiro está detonando a revista Esfera, principalmente o representante português, que é o Adolfo de Castro Senda, né? Dizendo que não há equilíbrio na revista, há mais brasileiros que portugueses. Ainda chegou a chamar o Castro Senda de analfabeto, não é isso? Então, ele está reclamando do intercâmbio. Esses dois artigos praticamente são uma insistência nesse intercâmbio luso-brasileiro que não está acontecendo, pelo menos na visão do Casais Monteiro, que é algo que não está sendo estimulado nem cá, nem lá. Então, vou terminar por aqui por hoje, né? Que já faltam só 5 minutos para as 8 horas. Vou abrir para perguntas, para alguém se tiver alguma dúvida. Só lembrando que hoje foi só uma pequena introdução. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês leiam Uma Suave Rudeza,
Ai, antes que eu esqueça, ó. Lembrem de ver que aqui, ó, este número foi visado pela comissão de censura. Então, isso aqui é muito importante, viu? A revista só saiu depois que ela foi revisada pela censura. Isso aqui a gente está na época da ditadura do Salazar em Portugal. Então, é justamente por conta desses dois comentários em presença que o Mário de Andrade vai escrever uma resposta que se chama Uma Suave Rudeza. Ai, eu errei aqui. Ai, desculpem. Eu vou até terminar a apresentação aqui, já que a gente está terminando. Vou deixar para a próxima aula. Então, eu vou mandar para o e-mail de vocês esse texto, Uma Suave Rudeza, que eu transcrevi, fiz uma pesquisa na minha dissertação de mestrado. Ele está disponível no Dédalus, a dissertação inteira, né, para PDF gratuito. Mas eu vou mandar para o e-mail de vocês só o artigo Uma Suave Rudeza, que é o que interessa para a gente aqui. Tudo bem? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, temos ainda 3 minutos. A gente pode ter acesso a esses slides? Perguntaram. Ah, a gente... Iago, eu estou gravando todas as aulas porque elas vão ser disponibilizadas no e-disciplinas da USP. Então, o pessoal da secretaria pediu para a gente não deixar os alunos gravarem, porque vai ser disponibilizado gratuitamente no e-disciplinas da USP. Então, eu estou gravando tudo, vocês vão ver todo o material e depois, se quiserem rever, é só entrar no site da USP e entrar no e-disciplinas que vocês têm acesso, tudo bem? Pois muito obrigada a todos. Nossa próxima aula será no dia 30 de julho, quinta-feira, às 19 horas, tudo bem? Gostei muito de todos vocês, fiquei muito feliz com a presença de todos. Então, até quinta. Tá bom? Quiserem fazer como... Que bom que gostaram. Ainda tem muito mais, esse foi só um começo, tá? Então, o texto eu vou mandar porque foi da minha dissertação, então o direito autoral é meu mesmo, né? Então, eu vou mandar para vocês, tá bem? Pois boa noite a todos. Se cuidem, né? Cuidado com esse vírus maldito aí, mas... Estamos aqui na literatura, que é sempre bom. Boa noite. Vou parar, interromper e vou parar a gravação. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail ou para o marina.sa@usp.br ou para o marinadamasceno@hotmail.com. Ok? Tchau, boa noite, obrigada a todos.